Olá, pessoal! Vamos à nossa atividade de hoje do Programa de Alfabetização Ambiental do livro Currículo em Ação, do Ler e Escrever, Sociedade e Natureza. Vamos trabalhar a sequência didática Produção e Destino do Lixo, ou seja, vamos dar continuidade às atividades já iniciadas durante a semana. Já fizemos a atividade 1A, que foi a apresentação do tema, a atividade 1B, que foi levantando questões e analisando fontes de informações, e agora a atividade 2A, que também já trabalhamos, que é a leitura de texto e elaboração de resumos, e hoje a proposta é da atividade 2B, leitura de texto e organização de síntese. Então, pera lá, nós trabalhamos elaboração de resumo na aula anterior. Agora, vamos trabalhar com a organização de síntese. Tem alguma coisa? Tem síntese e resumo? O que significa? Têm o mesmo significado, são semelhantes. Fazer uma síntese, organizar uma síntese ou fazer um resumo. Vamos descobrir, pessoal? Então, vamos trabalhar. Síntese ou resumo? Será que vocês sabem qual a diferença? A síntese é um apanhado geral de um texto, destacando as principais informações, deixando claro o que é mais importante e descartando o que é irrelevante para a sua compreensão. A diferença é que no resumo podemos usar nossas palavras sem alterar o significado, enquanto na síntese devemos usar as palavras do autor. Ou seja, quando vocês leem um texto que vocês grifam e depois no caderno vocês copiam formando frases e formando um novo texto, essas frases podem ser formadas com palavras de vocês. Esse é o resumo. Agora, a síntese não. A síntese ela tem que ser feita com as palavras do autor. Então, eu acho que é até mais fácil, né? Vamos lá, vou ler o texto para vocês. O lixo e sua classificação. Através desse título, o que será que a gente pode descobrir? Que vai falar de lixo? Ok. O que será que seria a classificação do lixo? Vamos pensar um pouquinho antes de ler? Depois, no final, a gente para de novo e vê se realmente o texto ele explicou tudo aquilo que eu imaginava que tinha nesse texto. Vou ler o texto para vocês agora, tá? Os cientistas estabeleceram 2 critérios de classificação do lixo com a finalidade de não apenas compreendê-lo, mas também de como utilizá-lo. O primeiro critério de classificação considera a origem do lixo. O segundo, o seu conteúdo, ou seja, quais materiais e ou substâncias fazem parte da sua composição. Em relação ao conteúdo, o lixo pode ser chamado de orgânico ou inorgânico. Lixo orgânico é constituído de restos de seres vivos, tanto de origem animal como vegetal, como restos de comida, folhas, entre outros, e pode colaborar na criação de insetos e outros animais prejudiciais à saúde. Também pode gerar o desenvolvimento de bactérias e fungos. O lixo inorgânico é aquele composto de materiais não vivos, produzidos pelas indústrias e pelo próprio homem, tais como as embalagens de plástico, as latas de alumínio e vidros, entre outros. Tem como principal característica a dificuldade para se decompor. A gente já conseguiu ver o que é um lixo orgânico e o que é um lixo inorgânico. O orgânico é de seres vivos e o inorgânico não. Então vamos lá. Quanto à sua origem, o lixo pode ser classificado em lixo produzido em ambientes domésticos,
É produzido nas residências, nos estabelecimentos comerciais, exemplos, restos de alimentos, embalagens, papéis, plásticos, vidros, metais, folhas, poeira, entre outros. Lixo resultante de atividades da indústria. São resultados de atividades de transformação de matérias-primas, das transformações de substâncias orgânicas ou inorgânicas em novos produtos, provenientes também das atividades de mineração e extração, dos resíduos gerados pelas estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgotos. São restos de materiais, lodos, subprodutos dos processos de fabricação, entre outros. Lixo de origem hospitalar, produzido por hospitais, farmácias, ambulatórios médicos, clínicas veterinárias, institutos de pesquisa de saúde e biotérios, entre outros. Lixo de vias públicas, resultado de limpeza de bueiros, canais, terrenos, entre outros. É composto por terra, folha, entulhos, detritos diversos, galhos, entre outros. Lixo produzido pela construção civil, produzido tanto pelas construções como pelas reformas em obras particulares, públicas, realizadas no comércio e nas indústrias, exemplo, resíduos de demolições e sobras de material de construção. Lixos de diferentes sólidos especiais. São aqueles provenientes do descarte de produtos que temos que ter cuidado, como, por exemplo, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de sódio e luz mista, os pneus, os óleos lubrificantes e assemelhados e suas embalagens, os equipamentos eletroeletrônicos, entre outros. E, por último, outros lixos produzidos por diferentes origens. Trata-se do lixo de diferentes origens, como veículos deixados na via pública, animais mortos, até produtos resultantes de acidentes. Será que esse texto falou tudo o que vocês gostariam de saber sobre a classificação dos lixos? Nós vamos agora para fazer um exercício, né? Agora a gente vai fazer a síntese. Já que a gente já sabe como que é feita uma síntese, então a gente agora vai fazer a síntese. Vamos ver o passo a passo? Primeiro vocês vão ler sozinho, parágrafo por parágrafo novamente. Vão grifar as palavras que vocês não conhecem, assim como vocês fizeram no resumo. Vocês vão procurar no dicionário, que eu vou deixar no link também junto, para esclarecer essas dúvidas dessas palavras que vocês não sabem o significado. E no caderno, vocês vão preencher uma tabela que eu fiz para vocês como um exemplo, tá? Na realidade, a síntese ela pode ser feita em tópicos, igual a gente fazia na lousa quando tinha aula presencial. Mas hoje, como vocês estão em casa, vocês vão pegar o caderno e vão fazer esses tópicos através de uma tabela que eu fiz para vocês. Olha lá. Em relação ao conteúdo, o tipo de lixo tem o orgânico e o inorgânico. Vocês vão colocar o significado de cada um deles e exemplos dos lixos. E na segunda tabela, a classificação quanto à origem. Tem os tipos de lixo e vocês vão colocar produzido por quem. Ok? Entenderam? Esse vai ser o nosso trabalho e na próxima aula eu vou fazer a correção com vocês. Ok? Então, bons estudos e até a próxima!